Muito bem, vamos lá. Leon Nilce, proibido não falar de liberdade no jornal do Jeff Bezos. Que jornal? Ih, o Jeff Bezos comprou um jornal? Ih! Speakers. Bora ver. Ele é o dono do Washington Post. Quem é o dono? Aconteceu nessa semana que o Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele é o dono do Washington Post, que é aquele jornal americano muito famoso, muito importante na história dos Estados Unidos. É o jornal do caso Watergate. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso. Caso não, eu vou passar os locais depois nos quais você pode se informar. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? Como estão, senhores? É algo bem interessante. Foi na época da renúncia do Nixon e tal. O que ele fez que chocou uma galera essa semana Aqui, a Nilce está acompanhando a cerimônia do Oscar. Ih! foi apontar uma nova linha editorial para o Washington Post. E isso é meio estranho porque a gente está vendo o Jeff Bezos tentando se alinhar cada vez mais com quem está no poder nos Estados Unidos. Cara, ó, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Vamos fazer uma análise. Olha como não muda, né? Assim, ó, pra você que fica reclamando aí, ó, você que tá vendo esse corte, fica com aquele papinho de, o professor de história é doutrinador. A história prova de que muitas grandes empresas que você puxa o saco hoje, elas no passado se alinharam rápido a qualquer regime safado que massacrava o povo. E hoje não é diferente. Então, Trump foi eleito, Jeff Bezos, Zuckerberg, todo mundo não, porque as empresas precisam de mais energia masculina, tá ligado? Meu irmão, os caras vendem a alma, não deles, porque a deles tá vendida faz tempo. Eles rifam a alma de todo mundo em 2 minutos pra ficar aliado do Estado. Sabe por quê? Porque capitalista adora falar que, ó, nós somos pica. Mas na primeira oportunidade, cadê a tetinha do Estado? Cadê a tetinha do Estado pra eu dar uma mamadinha? Que parece que a impressão que dá é que ele quer que o Washington Post sirva como talvez um veículo que preste melhor favor, eu não sei, na atual situação nos Estados Unidos, né? Quem tá no poder agora. Eu tenho a impressão que ele viu o exemplo do Elon Musk e falou, eu vou fazer isso também. O pessoal de tech tá se alinhando atrás do Trump mesmo. E eu vou ler isso daqui e vou comentar com vocês. Vou ler uma parte do tweet dele. Vou ler o começo aqui, depois vocês podem... e eu vou desenvolver a lógica dele também. Eu vou tentar fazer a melhor justiça possível pro argumento que ele tá trazendo há algum tempo já. Compartilhei essa nota com a equipe do Washington Post essa manhã. Estou escrevendo para informá-los sobre uma mudança que está chegando em nossas páginas de opinião. Vamos escrever todos os dias em apoio e defesa de 2 pilares: liberdades pessoais e livre mercado. Ai, o livre mercado. Parou? Isso que você escreveu, tá puxando o saco do livre mercado? Abordaremos outros tópicos também, é claro, mas pontos de vista opostos a esses pilares serão deixados para serem publicados por outros. Isso é a parte mais fundamental aqui, você pode dar uma olhada no tweet dele depois e eu vou dizer de onde que isso está vindo e quais implicações que isso tem. Aconteceu que na última eleição, a eleição para presidente dos Estados Unidos que elegeu o Trump, né, o Trump contra Kamala, o Washington Post, ao contrário da tradição dele de outros jornais dos Estados Unidos, não publicou um editorial apontando voto. Isso parece que foi uma decisão do Jeff Bezos. Isso pra gente no Brasil é algo meio estranho, porque você não vê normalmente jornal declarar voto. Claro que... Não, ultimamente tá. Alguns jornais você vê que o editorial deles, eles publicam na época da eleição alguns editoriais que são parciais para um dos... Uma escolha muito difícil. Candidatos e coisa do tipo. De vez em quando eles declaram voto de fato, a gente lembra aí de uma escolha muito difícil. Justamente. Só que isso não é uma tradição do Brasil e é nos Estados Unidos. Você pode falar que isso é um problema, mas tem gente que defende isso também, né? Porque, obviamente, quando você vê um jornal que deve ser, pelo menos em princípio, um veículo isento de notícia, defendendo um candidato, escolhendo um candidato, você começa a questionar a imparcialidade dele. De outra forma, tem gente que fala que isso é até uma coisa melhor, porque a pessoa acha melhor que isso seja às claras do que oculto. Porque... Pô, mas agora eu realmente tenho uma dúvida aqui, chat. O que é que vocês acham? Comenta aí. Vocês acham que é melhor um jornal que deixa claro que ele é alinhado a um político, a uma pauta política, ou vocês acham que não? O que vocês acham? Porque a gente tem visto nos últimos meses aí surgirem alguns jornais que eles são alinhados a um certo campo. Então você tem lá a Folha, Revista Oeste, né? Como é que é? A Gazeta do Povo, que é claramente a direita, a extrema-direita. A gente tem aí iniciativas como o ICL Notícias, que são mais
Eu não sei se seria esquerda ou progressista simplesmente, tá ligado? Você tem a Jovem Pan, que claramente era onde o governo tá, né? Assim como a mídia tradicional faz. O que vocês acham? Todo mundo tem um alinhamento. Ok, eu prefiro que seja 100% parcial. É melhor é muito melhor deixar as claras, até pra gente ver caso queiramos ver o contraditório. Sou jornalista e acho bom, pois não existe imparcialidade no jornalismo. Saquei. Então é melhor saber, porque pelo menos você sabe assim, tô indo pra onde tô indo, né? Tipo, Revista Oeste, Gazeta do Povo. Essa última já defendia Deus, família e liberdade antes do Bolsonaro assumir a presidência. Ok, saquei. Obviamente, quer dizer, seguindo esse argumento, o jornal é feito por seres humanos, esses seres humanos têm uma parcialidade, é melhor que eles digam claramente qual é a parcialidade deles, do que deixando a coisa na entrelinha que pode manipular de uma forma menos moral a opinião pública. Essa primeira linha de argumento, não essa segunda que eu coloquei agora, foi o que o Jeff Bezos fez quando ele defendeu que o Washington Post não deveria mais publicar essa escolha de candidato. Por quê? Segundo ele, na época, a gente está no momento em que a mídia está sendo extremamente questionada, inclusive como veículo de informação idônea, porque as pessoas percebem que a mídia jornalística, em específico, ela tem um viés e esse viés impede que as pessoas simplesmente possam apreciar uma notícia pelo caráter informativo que ela tem. As pessoas têm que sempre estar cientes de que pode haver uma agenda política por trás disso. Então ele preferiu não mais fazer essa declaração. Obviamente, tem o contraponto para isso que eu já coloquei aqui para vocês. E agora ele está fazendo uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte, ele adicionou a isso outra coisa. E a gente tem que lembrar que nesse meio tempo teve uma aproximação dele muito grande com a atual administração dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive doou dinheiro para festa, cerimônia de posse do Trump e tal. E ele tem sido visto em jantares com Trump, na Casa Branca, esse tipo de coisa assim. Teve uma aproximação muito grande de vários CEOs de tech do Trump, tá? Musk, o Zuck, e ele também, os principais. E agora, o que ele está fazendo de novo é que ele está colocando uma linha editorial em que as opiniões, ou seja, o editorial, eu não sei se isso vai balizar todas as matérias dele, se vai ter algum controle editorial para que nada fuja dessa orientação, se ele vai limitar de fato a liberdade de jornalistas e coisas do tipo, que o jornal tem que defender 2 pilares, liberdades pessoais e livre mercado. Ele falou isso pro editor-chefe, que era o editor do Washington Post, e falou pra ele, olha, se você só tem 2 respostas, ou você acata isso entusiasticamente, tipo, sim, estou com você, ou vai ser um não. Tipo, ele não deu ao cara margem nenhuma de ponderação. É o velho papo do chefe, né? Se não for do meu jeito. Eu sugeri a ele que se a resposta não fosse claro que sim, então teria que ser não. Após cuidadosa consideração, David... eu acho que não foi cuidadosa, vou deixar claro para vocês. Deve ter sido bem... Enfim. David decidiu se afastar. Essa é uma mudança significativa. Não será fácil e exigirá 100% de comprometimento. Eu respeito sua decisão. Estamos procurando um novo editor de opinião. Alguém que se submeta a ter a opinião que o dono do jornal quer que ele tenha. Que seja única. O grande problema disso tudo é que, de fato, existe a orientação geral em jornais, em meios jornalísticos. Você tem uma orientação editorial, é óbvio. Só que a gente está vendo uma mudança muito grande no Washington Post, com essas decisões que o Bezos tem tomado nesse último ano e tal. E a gente tem outro problema, que ele diz que os pontos vão ser a defesa de liberdades pessoais. Claro que isso tem um nível de interpretação, mas eu não vejo aí tanto problema nisso. E o outro problema é a defesa do livre mercado. E aí que eu vejo um problema nisso, por conta dessa orientação que ele está tomando em relação ao governo Trump, que é um governo que claramente tem como uma das agendas políticas a não promoção do livre comércio, né? Exatamente. O negócio do Trump é o quê? É guerra de tarifa, né? Um dos grandes pontos da política externa do Trump é guerra tarifária. Isso é o oposto do livre comércio. Isso é o oposto do livre comércio. Isso é algo que eu acho extremamente complicado. Acho que a gente tá entrando num negócio aquele do duplo pensar, sabe? Era isso que eu ia te falar. Eu tenho uma preocupação com as duas coisas, porque para mim o texto dele, ele é uma contradição em si. Ele é uma contradição performativa em si, de ser uma linguagem usada para vender exatamente o oposto. A gente sabe que existe isso, né? E o 1984 é um livro que parece que está sendo usado como manual de atitude, porque é chamar uma metamorfose do jornal, uma transfiguração do jornal em algo que vai ser monotemático, que vai ser
rezar numa cartilha única e chamar isso de liberdade individual. Mas o meu grande problema é entender como que isso se encaixa em todas essas coisas, sabe? Porque eu acho que existe um duplo pensar nessa nova direita que está se formando, desses tech CEOs que estão se organizando em volta do Trump e coisa do tipo, que é exatamente isso. Que é, por exemplo, o Musk é um cara que pode ir no Twitter e reclamar de presença estatal, de regulação estatal, de coisa do tipo, e ter todas as empresas dele totalmente dependentes de dinheiro do governo. Exatamente. Cara, olha como é contraditório e até simples, né? Os caras estão dia e noite reclamando de imposto, de taxa, e os caras bebem da fonte do governo, mano. Literalmente, os caras só tem, contrato com o governo. É impressionante, mano. E é impressionante quem cai nisso também, né? Porra, se tu cai nisso, tu é burro mesmo. Totalmente dependentes. Empresas que são pesadamente subsidiadas, financiadas pelo governo americano. E, ao mesmo tempo, ele parece que, em alguns tópicos, ele se conecta com essa galera do Estado mínimo, que reclama de regulação e coisa do tipo. Eu acho isso extremamente complicado. A gente está entrando num mundo de conseguir viver com essas contradições, que é algo bem chocante, sabe? Bem chocante. É que, obviamente... A tua história, né? Isso nem é de agora, né, mano? A diferença é que agora os caras estão saindo na luz do sol, como alguém falou aqui no chat. Os caras estão saindo na luz do sol. Antes eles já faziam isso, escondidinho entre eles, né? A gente só ouvia a lenda e sentia as consequências. Agora não, eles estão nem aí. Como no jornal, bota minha cara no jornal. É isso aí mesmo. Aqui a reportagem do Business Insider, ele tá perdendo assinante. Parece que as mudanças que ele anunciou poderia ter custado mais 75 mil assinantes em poucos dias. Vamos falar... O problema é que, tipo assim, ó, é foda. Ó, no passado, esse é o problema dessa galera de bolso infinito, tá? Porque no passado, um dono de jornal, por mais que fosse rico, 75 mil assinantes, o cara, opa, pera lá. Caras como o Jeff Bezos, Elon Musk, eles têm tanto dinheiro disponível que eles podem se dar o luxo de meter esse louco por anos, tá ligado? Por anos. E não vai mexer no bolso dos caras. Por que dessa mudança? Porque o Washington Post... E aí fica parecendo que venceram. Porque acontece... Eu tenho visto isso muito hoje no Twitter, esse papo, tá, galera? Que é o seguinte, olha só. Quando o Musk comprou e fez aquele monte de medida e muita gente saiu do Twitter, aquela coisa toda, todo mundo ficou, porra, vai de arrasta pra baixo, né? Só que uma galera ficou, porque, né? Por que será? Enfim. Aí o que acontece? Eu já vejo muito cara falando assim, ó, o Elon Musk fez o que fez, mas o Twitter tá aí. Tá funcionando. Por quê? Esse é o ponto, cara. Esses caras têm tanto dinheiro que eles conseguem bancar a operação totalmente infrutífera por anos. E aí, depois de alguns anos, começa a surgir esse super entusiasmado e falar assim, ó, mas tá funcionando. A que custo, né, pô? É um jornal de orientação liberal. Inclusive sob o Bezos, tá? Não é porque ele não comprou um jornal agora. Tradicionalmente, ele manteve essa linha editorial por muito tempo. E a galera que compra o seu jornal é a galera que normalmente quer ver uma abordagem de notícia desse ponto de vista. Quando eu digo que a orientação dele editorial é liberal, não quer dizer que ele vai pintar toda a notícia com traços liberais. Ele não é um veículo de propaganda política, obviamente. Mas quando você vê os editoriais dele, coisa do tipo, existe uma orientação ali que é difícil de ignorar, né? E aí, quando você tem uma orientação por tanto tempo, você constrói a sua base de inscritos baseado nesse tipo de coisa e tal, e você vai e pula fora e quer fazer em um ano uma mudança considerável, vamos colocar todos esses termos que ele está usando aqui, é porque ele está fazendo uma virada à direita. É bem claro, tá? Yeah. É uma tentativa de dar outros nomes para uma virada à direita, quando ele fala aí do livre comércio e coisa do tipo, né? Mas, obviamente, essa direita tem um duplo pensar aí, porque é livre comércio, mas guerra tarifária, né? Então, você acaba perdendo essa base de inscritos que você montou, né? E a gente tem que esperar para ver. O grande problema é que como vai ficar... Eu não sei se esse poderio do Trump vai se manter por tanto tempo, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Porque eu acho que as medidas políticas que ele está adotando, a base da política dele, é uma base inflacionária. Ele vai aumentar gasto por conta dos descontos, né, de impostos que ele quer oferecer, que vai beneficiar muitas pessoas mais ricas. Então a dívida vai aumentar, né? E ele vai ter que pegar isso de algum lugar, enfim, não vou entrar em todos os detalhes. E não só isso, né? Isso não necessariamente aumenta o gasto, isso aumenta a dívida. Mas a gente viu pelo primeiro mandato dele, se você descontar os gastos com o resgate por conta do Covid, né? Ele ainda assim gastou mais que outras administrações. O Biden depois dele e o Obama antes dele. Tem esses cálculos que eu vi essa semana. Eu acho que o gasto vai aumentar.
E eu acho que essas políticas que ele está adotando são políticas inflacionárias, tipo guerra tarifária. Guerra tarifária aumenta a inflação, porque quem paga o custo é o seu cidadão. Então, eu acho que a popularidade dele tende a cair, sinceramente, porque economia é o que mais conta. Eu sei que você tem o Musk fazendo essa destruição do governo americano e coisa do tipo, demitindo um monte de gente, mas vamos ser sinceros, o dinheiro que ele vai economizar com isso não é grande. A folha... Exato. Eu já vi a galera falando sobre isso, né? Porra, eu fico puto, é que os tech amantes são muito emocionados. Ah, não, porque o Elon Musk mexeu aí não sei no que lá. Vizinho da Maquita mandou R$5. Oi. Essa fera, bicho. Essa fera, bicho. Porque, descobriu lá que, sei lá quantos gatos pingados tava fraudando o INSS dos Estados Unidos. Tô usando INSS de zoeira, tá? Aí todo mundo, nossa, que herói. Porra, sério, qualquer polícia federal descobriu essa porra, mano. Não, mas o cara descobriu. Quanto isso dá em percentual? Dá nada, pô. Pagamento do Até porque governo vai ser americano. Parece que vai ser uma transferência, né? Vai tirar de um lugar e pôr em outro. E tem outras coisas que a gente tem que ver também, o contrato agora que a SpaceX talvez feche com a FAA, enfim, a gente não vai entrar em detalhe. Eu acho que a gente devia entrar nesse detalhe. Não, ali é especulação, quando acontecer eu falo. Mas enfim, eu acho que a popularidade dele tende a cair, que é uma tendência também de qualquer governante, tá, gente? Governante que chega muito bem ao poder, com o tempo você começa a se desgastar. Principalmente essa galera que chega no poder por conta de uma desaprovação do governo que tinha antes, e muita gente que votou no Trump é porque desapoiava a política econômica do Biden. Cara, e o que é doido é que todos os especialistas dizem que os resultados do governo Biden foram positivos no final das contas. Só que a população não sentia isso. Não sentiu isso a ponto de votar no Trump. E aí o famoso não sentiu por quê? De novo, galera, eu acho que, pelo que eu tenho visto da política atual, qualquer candidato que não seja biruleibe das ideias, tá ligado? E quer ter uma chance, você precisa trabalhar naquilo que é percepção da população, cara. Infelizmente, sabe? Por mais que um doente precise de um remédio e não de um docinho, você, às vezes, pra poder salvar esse doente teimoso, você precisa dar um remédio e docinho, tá ligado? Eu acho que qualquer político hoje, ele precisa ficar ligado, tá? O que eu preciso fazer que vai de fato ajudar as pessoas, mas também o que as pessoas querem, sim, sabe? O que elas querem, porque senão você não vai ganhar voto, porra. A gente tá num momento que tá existindo uma cegueira eleitoral. Esse governo tende a se desgastar mais rápido. Qualquer governo no poder tende a se desgastar. Porque você entra simplesmente porque você é uma contradição do regime anterior, mas depois de um tempo você tem que começar a adotar medidas práticas para governar, e medidas práticas que não são populares. Você tem que adotar, é necessário. Aí você vai e deixa um grupo da população chateado, deixa outro grupo, você se desgasta. É natural isso para qualquer governo. E eu acho que ele tende a se desgastar. Claro que a gente tem que ver que existe, obviamente... E vou falar, eu acho que o problema dos governos hoje, até os de esquerda, vou dar o exemplo do Brasil, é que ao terem que tomar medidas que teoricamente são ruins, infelizmente no Brasil os caras estão escolhendo só medidas que são ruins pro povo mais pobre, principalmente quando a gente tá falando de taxação e coisa do tipo, mas falta o governo ter a hombridade de ter uma conversa, de falar, meus amigos, sabe, a conversa não com a imprensa, porra, o governo tem canal de comunicação, cara, é foda, de sentar e falar assim, gente, ó, como adultos isso aqui tem que ser feito, porra, a vida não é um morango, mas também fazer isso com os ricos, que esse é que não faz, né? Uma chance de a deterioração das instituições democráticas, aquilo que eu tinha dito antes. Eu acho que, na minha opinião, ou o Trump não termina o mandato dele, ou ele vai para um terceiro. Entendedores entenderão. Deixa eu explicar, porque aí, assim, a gente tá conversando com o pessoal da live, geralmente essas pessoas acompanham a gente mais de perto e já estão informadas e bem cientes de quando a gente fala isso. Mas tem uma galera que acha que a gente é totalmente ignorante, que não conhece nada de história e de política. A gente sabe que a Constituição americana veta um terceiro mandato, mesmo que não consecutivo. Porém, o que a gente está dizendo é que quando você tem ações claras no sentido de degradar instituições democráticas, significa que você tem intentos golpistas. É isso. Tem coisa que você, quando você fala assim explicitamente, perde o charme. A gente gosta de ser charmoso na nossa comunicação. E a gente gosta de não ser preso. Mas como é internet, vamos deixar claro. Não é nem questão de ser quando a gente... Cara, inclusive eu tava vendo, eu não sei se vocês acompanham um pouco desse cenário de youtubers gringo, né? Tem um cara que ele é famoso nos Estados Unidos chamado Hassan Abi. Ou Hassan Pike. Que ele foi cancelado porque... Olha só que doido. Cara, olha, isso foi uma doideira. Eu fui acompanhar a treta. Ele fez um react do cara que ele é senador dos Estados Unidos, que estavam perguntando pra ele se os Estados Unidos ia ou não votar uma medida
que ia acabar com o Obamacare lá, não tem o Obamacare, Healthcare, tá ligado? Porque tava se ventilando essa ideia. Aí esse cara que respondeu do governo falou que não, aquela coisa toda. Só que aquela história, né? O político fala A, mas tá fazendo B. Aí durante o React, o Hassan fala o seguinte: cara, se o governo fizer isso, seria como se o governo desse um tiro nesse cara. Porque. E aí, depois, se for explicar o contexto, ele usou a linguagem figurada. Só que aí, o tal do Asmongold, que virou direitista maluco, ficou, nossa, que absurdo que esse cara falou. Olha, violência, a Twitch tinha que banir o cara, hein? Twitch tinha que banir. Aí o pior, aí ele foi explicar qual é o lance. Esse cara que hoje está no Senado é um cara que é historicamente culpado. O cara se declarou culpado no tribunal americano de ter roubado. Mano, o cara desviou, eu não sei se foi 2 ou 3 bilhão de dólares da saúde. Cara, olha que doideira. Esse filho da puta foi eleito lá. E aí o que ele tá falando é, o governo tem um papinho que é o seguinte. O governo fala assim, ó, descobrimos que as pessoas estão fraudando os planos de saúde. Aí ele vai e responde, as pessoas não, os planos de saúde. Não é a pessoa que chega lá e fala assim, ó, fala que eu quebrei uma perna aí quando eu só machuquei o dedo. Não, é o plano de saúde que fica pedindo exames que não deveria pedir pra poder aumentar o faturamento, tá ligado? Cheguei no posto de saúde com dor de cabeça. Ressonância magnética. Tá ligado? Cara, que doideira, mano. O mundo tá de arrasta mesmo. A gente fala golpista no sentido de se derrubar a ordem. Obviamente, porque foi por conta do Roosevelt que foi instituído esse limite de termos do governo americano. Então ele pode ser revertido. Você pode ter uma mudança. E parece que o Trump já sinalizou que ele gostaria de ver uma mudança para permitir que um governante americano concorresse a um terceiro mandato. Então, ou não vai ter, ou vai ter mais. Mas eu queria falar sobre isso ainda, só uma observação, porque assim, a gente viu isso acontecer no Twitter. Cheguei com a encravada. Exame de sangue, radiografia de tórax. É isso aí mesmo. Quando ele foi desfigurado, né? O Elon Musk comprou o Twitter e a gente sempre foi crítico aqui das atitudes que ele tomava, porque a gente sabia que a rede ia perder o valor que ela tinha no início. Mas a gente entendeu também que foi uma forma dele instrumentalizar para chegar ao poder agora. Ele é o segundo homem. Eu diria que é o primeiro homem mais importante no governo americano, mas eu vou manter a formalidade de dizer que ele é o segundo, pra ninguém ficar bravo. Não, ele é o homem mais poderoso do mundo. Exatamente. Ele tem o dinheiro e assim... Ele tem a chave do cofre. É inquestionável que estar à frente do Twitter e transformá-lo no X... Olha, o Leão abriu a coquinha gelada, hein? Com tudo que se acarretou, foi preponderante para ele conseguir esse poder. E eu acredito que os passos que o Bezos está dando ao comprar um veículo que está ali historicamente ligado, né, na tradição à investigação política, ele está agindo nesse sentido também. Não só de adquirir um veículo que o dê voz, né, de mídia, mas também ele está neutralizando um veículo. Cara, e olha só, brasileiros são muito melhor, né? Porque o brasileiro faz isso há muito tempo, né, gente? Todo mundo sabe aqui, ó. As famílias mais poderosas das políticas de quase todos os estados têm o quê? Canal de mídia. Os caras têm rádio, televisão. Não é verdade? Rádio, televisão e jornal. Não é verdade, chat? Porra, brasileiro muito na frente, né? Que foi exatamente o que Elon Musk fez com o Twitter. Ele neutralizou ali as vozes dissidentes. Ele neutralizou ali o Twitter como um lugar, uma arena cívica onde você tinha jornalistas e personalidades. Aí fica o jovem animado da política falando assim, eu não preciso mais ser gado de partido, porque só com um celular na mão, eu consigo falar através do Instagram, até o Facebook olhar e falar assim, desliga esse alcance aí, desliga. Aí, ó, Ratinho comprando todas as rádios do interior do Paraná pra fazer propaganda pro filho. Total. Falando, ele transformou o Twitter num lugar onde esse povo debandou, né? Você viu veículos saindo de lá. E o Washington Post, eu consigo ver nessa intencionalidade, nesse memorando, nessa mensagem, uma mesma intencionalidade. Porque você não só vai criar uma plataforma para ecoar a sua voz, para amplificar a sua voz e torná-la mainstream, como você também está desarticulando um veículo que tradicionalmente é um veículo de investigação jornalística, de muito peso. Então, é uma sacada monstra, porque você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E é isso, né, gente? É a galera com muito dinheiro conseguindo mais poder.
Pra quê? Pra conseguir. O que a gente antecipa é que você vai ter mais desigualdade, mais poder na mão de uns, literalmente de meia dúzia. São esses CEOs agora comprando veículos de comunicação, né? Ou criando esses veículos. No caso, a gente tem Musk, Twitter, Bezos, Washington Post, o Zuck, Facebook, fazendo isso e usando isso como meio de influenciar, né? Eu não sei pra onde que isso vai. Eu vou ser muito sincero com vocês, mas é uma mudança considerável que a gente tá vendo agora. Nós estamos tudo... Calma. Nós estamos tudo ferrado. Tá aí. Se inscreve nesse canal pra você ter esperança no futuro, ou talvez não. Beijo e tchau, obrigado.